Durante essa próxima canção, você que se sentir à vontade, sentir liberdade, traga suas ofertas, dízimos até aqui à frente e expresse também a sua adoração através das suas ofertas. Amém? Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Onde essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos sacerdócio santo do Senhor. Nós somos moradia do Espírito Santo, templo santo do Senhor que habita em nós. Sendo assim, nós não somos donos do nosso próprio corpo, nós não somos donos de nós mesmos. E a casa que nós podemos deixar para o Senhor Jesus é o nosso coração inteiramente entregue. Quando nós deixarmos a casa completamente livre, completamente limpa e arrumada para o Senhor, Ele virá e fará morada em nós. Ele virá e preencherá todos os espaços. Se você deseja a presença do Senhor inteiramente sobre a sua vida, libere espaço no seu coração, libere espaço na sua casa, para que Ele venha e não apenas passe, mas que Ele faça morada, que Ele permaneça, que Ele permaneça, que Ele permaneça dentro de nós, e que nós sejamos verdadeiramente casa do Senhor. Essa
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós sejamos morada permanente do Senhor, amém? Pastorito. Podem vos assentar, amados. Deixar a casa para que o Senhor possa reinar, habitar, é o grande desafio das nossas vidas, né? Final de ano nós desejamos aí paz, alegria, prosperidade, tantas outras coisas, né? Nós fazemos esses votos de felicidades uns aos outros, mas que o nosso maior desejo em 2022 seja ser cheio do Espírito Santo. Que essa casa nunca se encontre vazia, mas ela se encontre cheio da presença do Senhor. Alguém disse que ser cheio do Espírito Santo não é o quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós. O quanto o Espírito de Deus governa a minha e a sua vida, o quanto ele é Senhor das minhas e das suas decisões, o quanto ele ocupa a centralidade no meu e no teu coração. Que 2022, Jesus seja o centro das nossas vidas, amém? Quero cumprimentar aqui nessa noite o Daniel, que está conosco. Deus abençoe sua vida. Daniel, irmão do Danilo, da Débora, seja bem-vindo. Mônica, isso? A Mônica que está conosco também nessa noite. A Mônica que é recém-moradora aqui em Barrinha, não é isso, Mônica? Se mudou para cá nesses dias. Deus abençoe sua vida, que você se sinta à vontade no nosso meio, tá bom? Deus te abençoe. Ronaldo e Aline já participaram conosco aqui algumas vezes. Deus abençoe a vida de vocês também. Amém? Você que tem algum pedido de oração, você que acompanha a live aí pelo Facebook conosco, se houver alguma necessidade, faça seu pedido, que daqui a pouquinho nós estaremos orando e intercedendo. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. O subtítulo da minha Bíblia diz: O Rio de Cura. Eu vou ler na versão transformadora, NVT, nova versão transformadora. Diz assim: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo, ali no leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo saranado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto.
Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tua santa e preciosa palavra, Deus. Queremos começar o ano, Pai, pedindo que o Senhor continue falando conosco através da tua boca, que é a palavra, Senhor. Que nessa noite possamos sair daqui alimentados por aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Traga iluminação à nossa mente para que possamos compreender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? O rio de cura. O ano de 2021 se findou, nós passamos por muitas e muitas lutas, provações, vitórias. E como disse a Luzia ontem, né? Final de ano, começo de ano é tempo de nós refletirmos sobre o que passou e projetarmos sobre aquilo que virá, né? Não sei se os irmãos fizeram isso em casa. Obrigado, Luci. Colocaram lá no seu caderninho, fizeram uma lista de pedidos ao Senhor, aquilo que você deseja alcançar, quais são os seus objetivos no ano de 2022. Isso é saudável, isso é bom, nós temos alvos, nós temos objetivos, metas a alcançarmos durante o ano. Mas como eu disse aqui ainda há pouco, eu penso que o maior objetivo, a maior meta, o maior alvo que nós podemos buscar para esse ano é ter uma vida cheia de Deus. É ter uma vida onde o Senhor possa nos dirigir, o Senhor possa nos governar, o Senhor possa ser realmente o Senhor da nossa história, da nossa vida, Ele possa ser o centro, aquele que conhece todas as coisas, aquele que é onisciente, sabe as pedras, sabe os caminhos, sabe as melhores decisões que nós podemos tomar. Por que não permitir que a nossa vida seja guiada por este Senhor Jesus que reina e governa sobre as nossas vidas? Eu gostaria de começar o ano de 2022 pintando um quadro através desse texto de Ezequiel 47. O livro de Ezequiel é um livro bastante simbólico, é um livro de muitas revelações dadas por Deus a este profeta. E em mais uma dessas revelações, eu gostaria de pensar em você nessas diversas figuras que aparecem no capítulo 47 de Ezequiel. E enquanto eu vou pintando essas figuras, eu quero que você possa refletir sobre essas figuras, se você se enquadra em uma delas, o que é que você projeta para a sua vida em 2022 e que você se identifique com alguma dessas figuras de Ezequiel 47. A Bíblia diz que havia um homem, esse homem, um anjo do Senhor, talvez o próprio Cristo. Ele começou a guiar o profeta Ezequiel em uma visão. E a primeira figura que aparece nesse quadro é do templo do Senhor. O templo que Salomão havia construído, não o templo que está lá no Brás, em São Paulo, que a Igreja Universal construiu, mas o templo original que o povo de Israel
construiu. A Bíblia diz que desse templo jorrava um rio, nascia um rio e fluía este rio da porta leste desse templo. Eram diversas portas, né? Porta sul, porta norte, porta oeste, e esse rio fluía da porta leste. E o homem conduziu então o profeta Ezequiel de frente para aquele templo, e havia um rio que descia daquele templo. Aquele homem pega o profeta Ezequiel e começa a caminhar por aquele rio com o profeta Ezequiel. A Bíblia diz que eles andaram 500 metros, talvez na sua Bíblia a versão deve estar 1000 côvados, que significa também 500 metros. E quando ele levou o profeta Ezequiel andando e caminhando por 500 metros, a água dava nos tornozelos. Ele pegou novamente o profeta Ezequiel e caminhou mais 500 metros com o profeta Ezequiel, e aí então as águas davam nos joelhos. Ele caminhou mais 500 metros com o profeta Ezequiel, e agora as águas davam na cintura. E então ele caminhou mais 500 metros com o profeta Ezequiel, e aí então já não dava mais para atravessar o rio andando. Já não dava mais para caminhar sobre o rio, porque era necessário andar por aquele rio, Era necessário passar por aquele rio a nado, porque as águas estavam profundas. E aí a Bíblia diz que então o homem que estava com Ezequiel levou ele até a margem e disse: "Você está vendo, Ezequiel?" Na visão que o homem mostra a Ezequiel, a Bíblia disse também que haviam as margens de um lado e de um outro lado daquele rio, haviam árvores que estavam crescendo ao redor daquele rio. E a Bíblia diz que aquele rio descia as campinas, ele ia pelo caminho do deserto, e aquele rio desaguava dentro do Mar Morto. E a Bíblia diz que o Mar Morto, aquele rio, muito salgado, nós vamos falar também sobre o Mar Morto, o mar que não tinha vida. Enquanto aquele rio estava desaguando naquele Mar Morto, as águas que eram impuras foram ficando puras. Aquele mar que não havia vida, começaram então a haver vida, muitos peixes. Pescadores afluíram na praia ali em volta daquele mar. Muitas redes estavam secando ao sol, porque a quantidade de peixes era muito grande. Não eram peixes pequenos, eram peixes muito grandes. E o homem disse para Ezequiel, exatamente aquela música que nós cantamos aqui: por onde esse rio passar, haverá vida. E o homem disse a Ezequiel: contudo, nos brejos e nos pântanos não haverá vida, as águas não serão purificadas. E o homem finaliza dizendo a Ezequiel sobre aquelas árvores que estavam crescendo ao redor do rio. Ele disse: olha, essas árvores, elas vão frutificar. Essas árvores, mês a mês, elas darão o seu fruto. Essas árvores, elas darão alimento. Essas árvores, as folhas delas serão usadas para curar. Hoje eu gostaria de pensar nesse quadro, nessa visão que esse homem trouxe ao profeta Ezequiel. Um templo que deste tempo fluía um rio, as árvores que estavam à margem desse rio, o Mar Morto que recebia as águas deste rio. E eu gostaria também de pensar sobre o brejo e o pântano que não receberam a água desse rio. O primeiro ponto é pensar com você que esse rio de Deus, que traz vida, fluía do templo de Deus. Obviamente que aqui é uma simbologia
Está fazendo menção ao templo construído por Salomão, e obviamente não é um templo feito por mãos humanas. A vida de Deus, o rio de Deus flui, tem a sua origem no próprio Deus. A primeira coisa que eu queria dizer é que não há vida sem buscarmos o rio de Deus, e esse rio vem do próprio Deus. João no capítulo 15, Jesus disse assim: olha, vocês são a videira, aliás, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Todo ramo que estiver ligado na videira, esse dará fruto. E aí Jesus diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. A única origem de vida que nós podemos encontrar para o ano de 2022 é o nosso Deus. Só existe rio de vida em Deus. Nós só podemos realizar alguma coisa se estivermos em Deus. Nós que somos os ramos precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Talvez você passou o ano de 2021 sem vida. Talvez porque a sua vida não estava ligada na origem desse rio, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Sem Ele, sem Jesus, nós nada podemos fazer. O segundo ponto é que nessa visão aparecem algumas árvores que estavam crescendo ao redor deste rio. Árvores que frutificavam, árvores que alimentavam, árvore que curavam. A Bíblia fala algumas vezes sobre essas árvores que crescem à margem do ribeiro. Os irmãos lembram de algum texto que fala de árvores que crescem à margem do ribeiro? Salmo 1, faço questão de ler com vocês, um texto bastante conhecido de nós todos. A Bíblia diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Nós precisamos ser como essas árvores que não têm prazer no caminho dos perversos, essas árvores que não têm prazer no conselho dos ímpios, essas árvores que não têm prazer na roda dos escarnecedores, mas antes têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós tivemos aqui no culto de virada de ano um testemunho da Dani, né? E a Dani foi muito transparente, foi corajosa, né, em dizer, ela falou: olha gente, faz 28 anos que eu sou crente. Não foi isso que ela falou? E faz 21 anos que eu sou maior de idade. Se eu fosse fazer algumas faculdades, em 21 anos, talvez eu teria feito 4 ou 5 faculdades. Mas aí ela disse: eu tenho vergonha de dizer que em 21 anos eu ainda não li a Bíblia inteira. E aí eu peguei o microfone depois e falei assim, não só eu, muitos irmãos, né? Falei: Dani, essa não é só a sua luta, essa é a luta da maioria de nós cristãos. Porque se nós disciplinarmos a nossa vida em meditarmos na palavra do Senhor, nós seremos como essas árvores, plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas nunca secam, e tudo que nós fizermos irá prosperar. Eu joguei no grupo lá da igreja, no grupo de WhatsApp, uma sugestão de nós lermos a Bíblia em um ano em ordem cronológica, todos os dias, disciplinarmos a nossa vida em expormos a nossa vida à palavra de Deus. Eu acho tão bonitinho falar da minha sogra, eu gosto de falar da minha sogra. A gente acorda e de vez em quando a gente vai procurar a minha sogra, né? E ela criou um hábito, né, minha sogra? De todos os dias ler a
a palavra de Deus. Ela disse assim: olha, se eu não fizer isso quando eu acordo, depois com a correria eu não consigo fazer mais. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, poder meditar na palavra do Senhor todos os dias. Tempo atrás que ela estava com a gente, o Caleb tinha feito uma sujeirinha, né, Caleb? Aí a Caísa chamando a mãe: mãe, vem me ajudar, vem me ajudar. E nada de resposta. Aí a Caísa: mãe, a senhora não ouviu que eu estava te chamando? Ela falou assim: não, é que eu estava lendo a Bíblia. Ler a palavra de Deus é uma decisão, meditar na palavra de Deus é uma decisão. A Nilza trouxe um testemunho ontem aqui também, anteontem no culto da virada, né? Que a nossa fé deve ser uma fé racional, não uma fé baseada no sentimento. Muitas vezes nós não vamos sentir de ler a Bíblia, muitas vezes nós não vamos ter vontade de ler a Bíblia, mas ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, deve ser uma decisão racional. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus eu não vou frutificar, sem a palavra de Deus eu não vou prosperar. Sem a palavra de Deus, as circunstâncias da vida vão me tragar, as folhas vão secar. Nós precisamos colocar isso em prática. Há um outro texto também da palavra de Deus, que é Jeremias 17. Jeremias 17, que fala sobre uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele diz assim, verso de número 7: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Que coisa linda é uma árvore plantada junto a um ribeiro. Que coisa linda é um cristão que disciplina a sua vida em meditar na palavra de Deus. Ele não teme os longos meses de seca. E olha que nós temos vivido, né? Meses, às vezes anos de seca. Tempos difíceis nós estamos vivendo, e essa é a seca que eu estou dizendo. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se as nossas raízes, como ministrou aqui a Nilza naquele estudo, né, estiverem junto a esse riacho, a esse rio de Deus, nós vamos absorver todos os nutrientes necessários que nós precisamos, mesmo em tempos de seca, continuarmos produzindo frutos. Imagine uma igreja que continua frutificando em tempos de adversidade. Imagine uma igreja que continua avançando em tempos de adversidade. Imagine uma igreja que continua triunfando em tempos de perversidade. Quem é essa igreja? Essa igreja é composta por árvores que estão plantadas junto a ribeiro de águas. Uma igreja que absorve os nutrientes da palavra de Deus, uma igreja que medita, uma igreja que tem prazer na palavra de Deus. Ezequiel 47 dá detalhes sobre essa árvore. Verso de número 12, ele diz assim, olha: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Gente, imagine uma árvore que as folhas não caem e não secam. Imagina um cristão que consegue viver uma vida constante Não sejamos hipócritas, amados. Muitas vezes as circunstâncias mudam o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, muitas vezes nós permitimos que a carne fale mais alto, muitas vezes nós deixamos de ser os cristãos que nós estava distante do rio de Deus. É porque eu e você é porque em algum momento este rio de Deus estava muito longe do nosso alcance. O texto diz que sempre haverá frutos em seus ramos,
produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Como é triste você passar por uma árvore que é frutífera e você olha para ela e ela está sequíssima. Mas como é lindo, como é prazeroso você passar por uma árvore e ver ela repleta de frutos. Faz bem até para os olhos. Jesus disse assim em João 15: nisto é glorificado o vosso Pai, que dê muitos frutos. Amados, quando uma árvore produz muitos frutos, quando a vida de um cristão é frutífera, isso glorifica o nosso Pai que estás nos céus, porque a presença de Deus, o bom perfume de Cristo, é exalado na vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Nós nos tornamos, quando a árvore é frutífera, nós nos tornamos a maior propaganda de Deus. Nós nos tornamos a melhor forma de dizer para o mundo que há uma saída, que há uma solução, que existe remédio, que existe solução para uma vida. Porque os frutos têm essa capacidade de atrair pessoas para Cristo. Os frutos também, eles são responsáveis por alimentar as pessoas. É isso que o texto está dizendo: seus frutos servirão de alimento. Quando nós frutificamos no reino de Deus, quando a nossa árvore, quando a nossa vida está perto deste rio, nós frutificamos, e à medida que nós frutificamos, nós conseguimos alimentar pessoas, nós conseguimos cuidar de pessoas, nós conseguimos levar a palavra de Deus às pessoas. Talvez aí no seu cantinho você esteja dizendo assim: pastor, esse ano de 2021 que passou, eu não consegui nem eu mesmo me alimentar, quem dirá alimentar pessoas. Mas a vontade de Deus é que você frutifique, é que você glorifique o Pai com os seus frutos, que você atraia pessoas para Jesus com a tua vida, mas não somente com o teu testemunho, é que você também alimente pessoas, que você seja instrumento de Deus, que você seja essa ponte para levar pessoas até Jesus. Mas somente uma árvore frutífera pode fazer isso. Uma árvore que está junto ao ribeiro de águas. Que o ano de 2022 você possa alimentar pessoas, que o ano de 2022 você seja instrumento, como diz o texto aqui, para curar pessoas, que você sirva de remédio na vida de pessoas que estão doentes. O texto diz que as folhas das árvores levarão cura às pessoas. Que eu e você sejamos instrumentos de cura na vida das pessoas. Mas o texto também fala sobre o Mar Morto. Pastor, quem seria o Mar Morto? Amados, o Mar Morto, localizado lá na região de Israel, deixa eu passar um negócio aí que atrapalhar. O Mar Morto, na terra de Israel, é um mar que praticamente não existe vida. O Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. Ele está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. É por isso que o texto diz que esse rio que nascia no templo, ele descia as campinas e desaguava no Mar Morto. É o lugar mais baixo do planeta Terra. Para os irmãos terem uma ideia, a concentração de sal em um mar comum
é de 30 a 35 gramas por litro de água. A concentração de sal no Mar Morto é 9 vezes maior. Para cada litro de água existem 300 gramas de sal no Mar Morto. É praticamente impossível haver vida no Mar Morto. Não existe peixe, não há vida animal, não há vida vegetal, não há absolutamente nada no Mar Morto. Se você for no Mar Morto e entrar no Mar Morto, você até flutua. Alguém já foi em Olímpia lá? Nas águas termais em Olímpia? Alguém já foi naquele parque aquático? Você já foi lá, Robson? Lá tem uma piscininha chamada Mar Morto, cheia de sal. Você entra na piscininha, você flutua, até gostoso. Dura depois que você sai cheio de sal da água, né? Não tem vida. Só que o texto diz que se este rio, esse rio de Deus, desaguar até no Mar Morto, ali haverá vida. Os peixes vão nascer, os peixes vão reproduzir, peixes grandes, pescadores vão fluir para aquele rio, vão tirar o sustento daquele rio. Vida haverá no Mar Morto, um lugar impossível. Talvez em 2021 você possa dizer assim: pastor, eu acho que em 2021 eu estava mais parecido com o Mar Morto do que as árvores plantadas junto ao ribeiro. Talvez não houvesse vida em mim, mas o mesmo rio que desce as Campinas e deságua lá no Mar Morto, lá embaixo, e traz vida ao Mar Morto, é o mesmo rio que está presente aqui nessa noite, que pode trazer vida, mesmo em lugares que estejam mortos, mesmo em lugares que não hajam vida, mesmo em lugares onde não há esperança. Talvez você diga: pastor, minha família está sem esperança, meu marido está sem esperança, minha esposa está sem esperança, meus filhos, minha situação, minha história está sem esperança, está como um Mar Morto. Meu amado, eu quero te dizer nessa noite que se este rio começar a desaguar, mesmo no Mar Morto haverá vida, porque a Bíblia diz que por onde este rio passar haverá vida. Quero profetizar nessa noite que eu e você seremos instrumentos de Deus. Este rio que habita na minha e na sua vida, nós seremos instrumentos de Deus para levar vida ao Mar Morto no ano de 2022. Talvez eu e você estaremos perto, estaremos presentes em muitos lugares, em muitos mares mortos que estarão ao nosso redor, e onde você passar carregando o rio de Deus, vai levar vida. Você será instrumento de Deus para alimentar aqueles que estão como o Mar Morto. Você será instrumento de Deus para curar aqueles que estão como o Mar Morto. Porque por onde este rio passar, haverá vida. Ei, não desanime com o Mar Morto. Não desanime, porque talvez hoje você não esteja vendo vida. Não desanime porque as circunstâncias te mostram que é praticamente impossível. Não desanime porque as circunstâncias dizem não para você. Eu quero te dizer que a nossa vitória está no jorrar do rio de Deus. Basta uma palavra, basta um toque, basta um abrir dos olhos do Senhor, basta que as escamas caiam, basta que uma ordem do céu seja dada, e onde há morte haverá vida. Lázaro, depois de 4 dias, não é que ele estava com câncer, com tumor, não é que ele estava mal numa cama, não é que ele estava entubado pela Covid, não, ele estava morto havia 4 dias, e uma palavra do Mestre
Ele mandou rolar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora, meu amado, sai para fora, tira as ataduras, sai para fora, porque há vida. Porque onde o rio de Deus passa, meu amado, há vida. Haverá vida na tua casa, haverá vida na tua família, haverá vida de Deus, haverá rio de Deus para você nesse ano de 2022. Só que a Bíblia fala também de brejos e pântanos. Verso de número 11 diz que mais os brejos e os pântanos não serão purificados. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento dele e sejam salvos. O desejo de Deus é que todos se rendam. O desejo de Deus é que todos entrem pela porta estreita, que todos caminhem pelo caminho que também é estreito. Mas infelizmente, os brejos e os pântanos podem ser empecilho na vida de muitos, para que o rio de Deus não traga vida. Brejos e pântanos são ambientes caracterizados por pouquíssima água. Alguém já ouviu a expressão assim? A vaca foi pro... Estava pesquisando sobre essa expressão e ela vem do Nordeste. Aquelas secas, né? Que davam, acho que ainda dá bastante seca, né? Os animais, tadinhos, morrendo de fome, iam procurar água e encontravam alguns brejos e de repente eles se atolavam na lama do brejo e não conseguiam voltar. E aí diziam: a vaca foi para o brejo. O que pode atrapalhar o rio de Deus no ano de 2021, meu amado, é o atoleiro do pecado, é o lamaçal, é se nós preferirmos o conselho dos ímpios, o assentar-se na roda dos escarnecedores, é as obras da carne, é o desejo carnal, se nós disciplinarmos a nossa vida a viver segundo o costume dos gentios, é se nós vivermos alheios da vida de Deus, é se nós compactuarmos com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso pode ser um brejo na minha e na tua vida. As más companhias podem ser um atoleiro na minha e na tua vida. Os pântano, ausência de água e acúmulo de sujeira. Eu finalizo a mensagem de hoje com uma última reflexão. O homem levou Ezequiel a 4 medidas de água. Caminhou com ele, a água estava nos tornozelos. Mais 500 metros, a água estava no joelho. Mais 500 metros, a água estava na cintura. E mais 500 metros, só atravessava a nado. As águas eram profundas. Nós podemos olhar para 2021 e refletirmos nessa noite. Qual foi a profundidade
em que eu caminhei nesse rio de Deus em 2021? Será que a minha caminhada no rio de Deus em 2021 foi pelos tornozelos? Foi pelos joelhos? Foi pela cintura? Será que eu nadei de braçada na presença de Deus? Eu fui mais profundo? Quero dizer para você que não importa como você caminhou em 2021. Não importa. Se nessa noite você decidir caminhar em águas profundas no rio de Deus, decidamos, Igreja Batista da Paz, decida, você família, você homem, você mulher, você filho, você que está aqui nessa noite, decida viver em águas profundas com Deus no ano de 2021. O resultado dos frutos, o resultado da árvore, dependerá da profundidade em que eu e você estaremos do rio de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, ó Deus, diante do Teu altar, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, que nós nada somos, reconhecendo o quão frágeis, o quão miseráveis, o quão pecadores, ó Pai, nós somos. E porque reconhecemos, ó Pai, que somos tão miseráveis, precisamos de alguém que nos guie, como aquele homem que pegava na mão do profeta Ezequiel. Precisamos de um Senhor, precisamos de alguém que nos oriente, precisamos de alguém que nos guie. Senhor, nos leve a águas profundas, ó Pai, no ano de 2022. Senhor, faça com que nós possamos frutificar, Senhor, faça com que sejamos constantes, ó Deus, na Tua presença, que as folhas não caiam e nem sequem, que nós não venhamos a temer talvez dias, meses ou até anos de seca, mas que nós continuemos frutificando, ó Deus. Permita, Senhor, que nós sejamos também instrumentos do Senhor para alimentar vidas, que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar vida onde há morte, que nós sejamos instrumentos do Senhor para curar pessoas no ano de 2022, como diz o texto, onde as folhas serviriam de remédio para curar. Mas a minha oração, Deus, também é para que os brejos, os atoleiros, os pântanos não venham a atrapalhar o rio de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Que o ano de 2022 nós possamos ser árvores frutíferas na presença do nosso Deus. Amém? Temos pedidos de oração, Danilo. A Cris pede pela família e pela Nicole. A Lucy também pede pela sua família e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. O Renivaldo pede pela vida da Tainá Santos. O Gilson pede pela Jaciara e o Vinícius, que estão viajando. A Emily, que está em Itaiaçu, pelos seus pais, suas irmãs e pela igreja. E agradece a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Amém. Luzia, depois a Ivanete. Aham. Ah, sim.
Amém. 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 Vanete. Nada é impossível, Vanete. Vamos orar. Eu estive orando por ela essa semana, mas como igreja, vamos orar por essa jovem, né? 26 anos, né? Você me disse. 26 anos. Quero colocar a vida da Maria, né? O Henrique e a Maluzinha, filha dela. Eles estavam em Minas, né? Retornaram ontem de madrugada e estão gripados, né? Pegaram uma gripe muito forte, estão acamados. E eu disse que eu estaria orando por eles, né? Também a irmã Palmira e o irmão Mário, que retornariam hoje para a Barrinha, vão retornar amanhã, também pedem oração pela viagem deles de volta, né? Minha sogra? Amém. Amém. Viagem também. Amém? Alguém mais? Algum pedido? Então vamos orar, né? Vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, te agradecer por esse tempo precioso. Ó Deus, eu creio que Tu és o Deus que nos ouve, o Deus que nos responde. Ó Deus, nós queremos apresentar a necessidade, Deus, de cada um que fora citado aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor toque vidas, que o Senhor cure pessoas, que o Senhor, ó Deus, mude muitos quadros que já estão, Senhor, praticamente desenganados, como é o caso que a irmã Ivanete apresentou da sua amiga, Pai. Como nós ministramos aqui nessa noite, basta uma palavra Tua, basta uma ordem do Senhor, ó Pai, e onde a morte poderá suscitar vida. Deus, visite os lares, as famílias aqui representadas. Deus, abençoe, ó Deus, o ano de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor possa abençoar a família, ó Deus, em nome de Jesus. Colocamos vidas que estão também enlutadas, como é o caso de nossa irmã Alessandra, Deus, pessoas que estão enfermas, que precisam de cura, que precisam de um toque do Senhor, que precisam ser, ó Deus, restauradas por Ti, que o Senhor venha visitar a cada uma delas também, e que o rio de Deus, que o Teu rio, Senhor, possa alcançar essas vidas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Apresentamos também, Deus, viagens que estão acontecendo nesse início de ano, algumas pessoas que irão viajar, ó Deus, outras que estão retornando, que o Senhor esteja guardando, acampando os anjos do Senhor ao redor de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nós entregamos, nós consagramos o ano de 2022 nas Tuas mãos. Seja Senhor, seja o Rei, seja o governador da nossa história, desta igreja, aquele que irá dirigir e conduzir os nossos passos, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Vamos ficar em pé para nós encerrarmos, né? A nossa semana continua com o culto de quarta-feira, né? Teremos culto aqui de ensino, e logo mais no domingo, né? No próximo domingo teremos culto de celebração ao Senhor, ambos às 19h30. Eu saio de férias, né? Na terça-feira, e retornamos no próximo dia 17, tá? Haverá programações normal aqui na igreja, sempre quarta e domingo. Eu coloquei como responsável, né, nesses dias para estar abrindo a igreja, para estar na ordem do culto, direção de culto, o irmão Danilo e a Cris, né? Alguns irmãos estarão ministrando, auxiliando aqui na nossa ausência, tá? Então estejam em oração também por nossas vidas. Assim que retornarmos, nós, no dia 26, o primeiro domingo que nós estivemos aqui na igreja, se preparem, né? Cris já vai até produzindo os posts aí. Nós iniciaremos o ano com 21 dias de jejum e oração, tá? Serão 21 dias clamando ao Senhor em jejum e oração. O Senhor já me deu o tema para esse ano, e no dia 26 nós lançaremos o tema para esse ano e iniciaremos uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Amém? Oremos.
Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por Tua presença, obrigado por Tua palavra, obrigado, Deus, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que o Senhor possa continuar falando com cada coração e que todos nós possamos cultivar o relacionamento contigo, que o rio de Deus possa dirigir e governar as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, leve-os em paz e em segurança, e nos conceda uma semana vitoriosa em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe sua vida, vão em paz, em nome de Jesus.